E ele foi uma vida que foi perdida por esse direito, né. Pedágio, né? Isa, você trouxe a coisa do suicídio, só para não perder o gancho, Pedro. A Isa trouxe a coisa do suicídio, e eu fui ver, né, as entrevistas. Como o Pedro disse no começo, eu também não conhecia o Charlie Kirk só de nome, mas eu fui ver alguns dos debates dele, né? E tem um debate que ele vai falar, ele está debatendo com um rapaz que é estudante, um rapaz negro, estudante da Universidade de Oxford. E no meio do debate ele está tentando defender a percepção dele de masculinidade, né, que tem a ver com religião, né, com toda uma ideia de equilíbrio entre masculino e feminino, com funções definidas, como a procriação, cuidado da família, a proteção, né, uma estrutura biológica que não tem nada de sociocultural e de relação de poder, mas ela está determinada, essas funções. Enfim, ele está defendendo, né, pela biologia e tal. E aí eles começam a falar de suicídio. Né? E aí o Charlie Kirk ele dá um dado que é o seguinte: dados desses que ele inventa, ou inventava, né? Sei lá de onde. Mas ele dá um dado que é o seguinte: ele vai dizer que na África subsaariana e acho que no leste da Ásia há menos suicídios do que nos países do Ocidente. Os homens do Ocidente se suicidam mais do que na África subsaariana e no leste da Ásia. Tá? Não sei nem se esses dados são verdadeiros, mas vamos supor que sejam, que até faria sentido em alguma instância. Né? Mas ele vai atribuir isso, e depois eu posso explicar porque poderia fazer sentido, mas eu não sei, mas ele vai atribuir isso ao fato de que, nestes lugares, essa função masculina, né, do homem protetor, reprodutor, cujo maior bem, na verdade, é a família, e tudo aquilo que ele faz é para prover e proteger a família, porque ele nunca diz que o maior bem dos homens é a propriedade, né? É a casa, é o carro. Não, o maior bem é a família. Tudo que você faz é pela família. Esse é o discurso dele. Né? É a família. E nada pode ser superior a ser um pai de família, um chefe de família. Nada. Não é ser milionário, não é nada sobre isso, ele vai dizer. E ele vai falar assim: nós, homens ocidentais, eu estou me referindo a eles porque eu não me considero um homem ocidental, eu me considero um homem ocidentalizado. Mas eu não sou do Ocidente. Né? O Brasil, para mim, não é o Ocidente, é É ocidentalizado. isso. Mas ele vai dizer: nós, homens ocidentais, estamos perdendo, por causa da agenda woke, estamos perdendo a possibilidade de exercer a nossa função natural, que é de ser protetor. Estes homens da África subsaariana e do leste europeu, eles ainda podem exercer essa função porque a agenda woke ainda não chegou nesses territórios. Então eles mantêm a masculinidade a partir da perspectiva divina criada por Deus. É por isso que eles se suicidam menos, porque esses homens são o quê? Mais felizes. A depressão é um problema dos homens do Ocidente porque estão tirando a nossa possibilidade de exercer a nossa função. É assim, É essa a interpretação. é exatamente essa. O suicídio é por causa da infelicidade que a agenda woke tem causado nos homens. Em outros territórios, essa agenda woke não está posta, então os homens são mais felizes, porque eles podem criar sua família, prover, carregar armas, cuidar de seus, né, pertences e assim sucessivamente. Olha que loucura. Doideira mesmo. E Vini, conectando o que você trouxe agora desse debate doido aí com o que Isabela estava colocando, é isso, surgiu a palavra provedor aqui, né? Junto com essa do protetor, que eu acho que são duas características ou categorias, sei lá, que se relacionam muito mesmo nesse imaginário do homem aí, né? Dessa masculinidade que a gente está discutindo aqui. E eu percebo cada vez mais que quando a gente está falando de proteção ou de provisão, né, de ser provedor ou de ser protetor, na verdade você está só manifestando com outros termos o seu desejo por controle.